Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Meu nome é Luana e essa aqui é mais uma aula do Home Bio. E se você gosta de aulas como essa, né, de vídeos como esse, no qual a gente discute um pouquinho aí sobre ciências, segue o nosso canal, curte esse vídeo e também ative o sininho para receber mais. Na aula de hoje nós vamos falar sobre algas, né? Com certeza vocês já passearam ali pela praia ou já viram fotos da praia. E ali na areia, vocês ficaram se perguntando o que que é aquilo, né? Se é sujeira, se são plantas, alguns já sabem que são algas. Mas eu já ouvi várias vezes falando que é sujeira, que é poluição, que é lixo que as pessoas jogam, né? Mas hoje, na aula de hoje, nós vamos discutir um pouquinho, né, sobre o que são as algas, né? Bom, então nós vamos ver o que são as algas, as suas características, diversidade, reprodução e ciclo de vida, também a importância econômica que elas têm. As algas, elas estão no nosso dia a dia, só que muitas vezes a gente não percebe, né? A gente não tem aquele hábito de pegar o rótulo ali do alimento, do cosmético e ver o que tem ali. E muitas vezes esses rótulos têm palavras difíceis, né? O que faz a gente acabar não lendo. Mas eu vou falar com vocês um pouquinho, né, como na nossa questão econômica, né, como elas estão inseridas. Também vou indicar outro vídeo do nosso canal para vocês, que essa aula foi ministrada pelo Otávio. Então, é sistemática vegetal. Algas são plantas? Então, toda a parte da sistemática vegetal, né, como é classificada as algas, eu indico vocês verem nesse vídeo. O Otávio discute super bem sobre essa classificação, né, e vai tirar essa dúvida de vocês, se algas são plantas, o que as algas são, em que filo elas estão. Então, eu indico esse vídeo, essa videoaula para vocês. Bom, então vamos pensar ali sobre as algas, né? Quem já passeou na praia, com certeza viu as algas que lembram plantas, algumas parecidas com folhas, né, de alface translúcidas. Essas folhas de alface translúcidas, como eu trouxe aqui nessa imagenzinha aqui, né? Parecem mesmo plantas e outras pessoas, como eu falei, dizem que é sujeira, que é poluição. Porque muitas vezes vem algas, né, vermelhas, algas marrons, assim, dessa forma que tá nessa imagem aqui que eu peguei na Costa Norte. Essa é a fonte dessa imagem. Então, as algas macroscópicas, né, como essas, elas são uma minoria no grupo, na verdade, né? A maior parte das algas é invisível a olho nu, né? Elas flutuam na superfície dos mares e também de lagos. E apesar de serem individualmente tão pequenas, a importância das algas microscópicas tem uma importância enorme. E por meio da fotossíntese, essas algas elas captam, né, a energia da luz solar e transformam assim em energia química, que permanece armazenada das substâncias orgânicas sintetizadas por elas. E ao servir de alimentos para outros seres vivos, as algas elas transferem parte da energia que originalmente captaram da luz solar. Se essas algas, né, se elas desaparecessem, o que que aconteceria? Será que elas são mesmo importantes, né? Se elas desaparecessem, a maioria dos seres marinhos também seriam extintos. E não apenas eles, né? Haveria uma drástica alteração em todo o nosso planeta. É bom a gente lembrar que a concentração de gás oxigênio na atmosfera, que é em torno de 21%, ele se mantém constante, principalmente por conta da fotossíntese realizada principalmente por algas e bactérias do fitoplâncton marinho. E sem elas, né, o teor de gás oxigênio ele entraria, né, em declínio e a atmosfera terrestre deixaria de ser adequada à vida da maioria das espécies, incluindo a nossa. O termo alga, ele não corresponde a nenhuma categoria taxonômica formal, né, de classificação biológica. A alga é denominada diversos tipos de organismos eucarióticos, fotossintetizantes, sejam uni ou multicelulares, lembrando que unicelular significa que tem apenas uma célula, ou multicelulares com várias células, né, mais de uma célula. E as algas multicelulares são semelhantes às plantas em certos aspectos, mas seus embriões, ao contrário do que ocorre com as plantas, né, não depende de organismo materno para se nutrir.
E as algas são bastante diversificadas e estão atualmente, né, distribuídas em diversos filos. Algumas têm características tão diferentes que, segundo certos sistematas, deveriam constituir não apenas filos, mas reinos diferentes, né, reinos distintos. A classificação adotada no livro Biologia Moderna, de Amabis e Marto, que foi um livro que eu utilizei bastante para fazer essa aula, ele vai estar nas minhas referências no final. Os diversos filos de algas, né, estão incluídos no reino protista. Lembrando que para você ver essa classificação, né, essa parte sistemática, para você assistir aquela videoaula do Otávio, que eu falei no começo dessa aula. E as algas unicelulares, elas vivem no mar, né, em água doce, e em superfícies úmidas também. Elas são parte importante dos ecossistemas aquáticos, produzindo assim o gás oxigênio e substâncias orgânicas que servem de alimento para outros níveis tróficos. Dependendo da espécie de alga, as células podem conter, né, um ou vários cloroplastos, que são organelas citoplasmáticos responsáveis pela fotossíntese, né? Quando você estuda plantas, né, você com certeza já ouviu falar sobre os cloroplastos. Na maioria das algas, as células são revestidas por uma parede celular composta, né, de celulose, em geral combinada por outras substâncias, como o agar, como a carragina, e também outras. Algumas das substâncias têm importância econômica, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Aqui eu trouxe para vocês o agar. O agar, ele está incluída em vários alimentos, né, que a gente nem percebe que ele está ali. Ele é pouco falado, pelo que eu percebo. E também em cosméticos, tem várias desses extratos de algas. Bom, é estimado, né, que o número de espécies atuais de algas entre 27 mil e 36 mil, que é quase um terço em ambientes marinhos. E as algas microscópicas, que compõem a maioria das espécies, elas são abundantes, né, nas camadas mais superficiais dos mares e também dos grandes lagos. E nesses locais, juntamente com as bactérias, com os protozoários, larvas de diversos animais e microcrustáceos. E elas formando assim, né, o plâncton. Os seres planctônicos são fotossintetizantes, né, mais especificamente, constitui o fitoplâncton. Nas espécies multicelulares, o corpo da alga é chamado de talo e é formado por filamentos, né, lâminas ou estruturas compactadas que podem lembrar caules e folhas de plantas. Nas classificações tradicionais, as algas são distribuídas em mais de uma dezena de filos, e se distingue, né, pela organização celular, pelos tipos de clorofila e de outros pigmentos, né, pelas substâncias de reserva e componentes da parede celular e também pela sua reprodução, pode ter esse diferenciamento aí. Então vamos conhecer, né, um pouquinho desses grupos de algas. Bom, aqui nós vamos falar sobre as clorófitas, né, as algas verdes, que está no filo clorofita. Então, elas vivem no mar, em água doce, né, em superfícies úmidas também, no geral. Nas superfícies úmidas, né, podem formar películas esverdeadas ou escorregadias, né, que a gente conhece ali como limo. Algumas apresentam grande diversidade quanto à estrutura corporal, e há desde espécies unicelulares, né, várias delas dotadas de flagelos, até espécies coloniais e multicelulares, né, que o corpo é filamentoso ou em forma de lâmina. Algumas espécies de algas verdes vivem associadas aos fungos, né? E quando a alga, né, ali associada ao fungo, ele constitui o líquen. Outras são endosebiontes, né? Então elas vivem dentro de células de animais aquáticos. As algas verdes, elas recebem atenção especial dos especialistas por apresentar importantes características em comum com as plantas, entre elas a constituição da parede celular e a semelhança dos pigmentos fotossintetizantes. Essas e outras evidências, né, sugerem que as plantas tenham surgido a partir das algas verdes, né, de água doce, há cerca de uns 450 milhões de anos. Aqui na imagem, a gente pode ver a espécie Códium tomentoso e aqui nessa outra, a espécie Micrasterias apiculata. Bom, agora falando sobre o filo Bacillariophyta, né, as diatomáceas. São algas unicelulares ou coloniais.
A maioria vive em mares frios, né? E há também algumas espécies de água doce. As geostomáceas, elas chamam a atenção pelo grande número de espécies, que é mais de 10.000, e por sua importante participação no fitoplâncton. Cerca de 25% da produtividade primária dos ecossistemas marinhos é atribuída a esse grupo de algas. As células das diastomáceas são revestidas por uma carapaça com sílica, né? Uma carapaça de sílica, o mesmo componente do vidro. E a carapaça silicosa, ela confere a muitas dessas algas um aspecto brilhante. E em certas regiões, o fundo marinho, né, as carapaças das diastomáceas, elas se acumularam ao longo de milhões e milhões de anos, formando assim as camadas rochosas, compactadas, que são conhecidas como terras de diastomáceas ou diatomitos. Então, eles foram empregados na atividade como material de construção, né, que geralmente misturados a cal. Aqui a gente tem um exemplo de obras construídas com eles, né, e que se conservaram até hoje, né. Aqui a gente tem o aqueduto de Roma, tá escrito errado aqui, era para ser Roma, então aqui o aqueduto de Roma. E aqui o canal de Suez. Também tem o porto de Alexandria, não está na imagem, mas ele também foi construído. E por serem constituídos por carapaças, né, vitrificadas, microscópicas, os diatomitos têm granulosidades finíssimas, sendo utilizados na indústria moderna como matéria-prima para a fabricação de polidores e também de filtros. Aqui a gente vai para o filo crisofita. Então, as crisófitas, que são as algas douradas. São algas unicelulares ou coloniais com algumas espécies filamentosas. Apesar de fotossintetizantes, né, muitas delas ingerem bactérias e outras partículas orgânicas como alternativa de nutrição também. Algumas espécies não têm parede celular. As algas douradas são abundantes em ambientes marinhos e de água doce, em certos lagos de regiões temperadas. Essas algas elas podem ser o principal constituinte do fitoplâncton. E aqui a gente tem na imagem o gênero Dinobrion. E aqui a gente vai para o filo Phaeophyta, que são as feófitas. Então, as feófitas são as algas pardas, né? São quase todas multicelulares e vivem no mar. As feófitas macroscópicas, cujo talo lembra ao caule e folhas de plantas, são normalmente encontradas nas praias. O tamanho dessas algas varia de poucos centímetros a mais de 40 metros de comprimento. Então, uma alga parda típica dos mares tropicais pertence ao gênero Sargassum, é abundante no Oceano Atlântico. E aqui a gente vai para o filo Rhodophyta, né? As rodófitas, que são as algas vermelhas. São quase todas multicelulares, exceto por algumas poucas espécies unicelulares. A maioria vive em mares tropicais e há cerca de uma centena, né, de espécies de água doce. E as algas vermelhas geralmente vivem aderidas às rochas ou a outras algas também e a algumas espécies flutuantes. Certas rodófitas acumulam carbono de cálcio na parede celular, adquirindo uma rigidez semelhante ao coral. E por isso, né, por essa rigidez semelhante ao coral, elas são denominadas algas coralíneas. E aqui a gente vai para o filo Dinofita, né, os dinoflagelados. E são todos unicelulares. A maioria das espécies é marinha e com as diatomáceas, as crisofitas, constitui parte importante do fitoplâncton marinho. As células dos dinoflagelados é dotada de dois flagelos, utilizado para a locomoção, e muitas espécies apresentam revestimento constituído de placas de celulose dispostas como uma armadura, né, que eventualmente contendo sílica associada. Há espécies sem parede celular que vivem como simbiontes dentro das células de protozoários e de animais marinhos, como os cnidários, platomintos e molúsculos, constituindo o que se denomina zooxantela. Certos dinoflagelados não têm o cloroplasto e sua nutrição é exclusivamente heterotrófica, com espécies predadoras de protozoários. Em condições adversas, né, como a escassez de nutrientes, muitos dinoflagelados eles podem perder os flagelos e formar os cistos de resistência capazes de sobreviver por anos em estado de dormência.
E os dinoflagelados do gênero Noctiluca são responsáveis pelo fenômeno de bioluminescência do mar. Com certeza na internet, em filmes, vocês já devem ter visto praias iluminadas dessa forma aqui, né? Quando a gente vê isso, como é um fenômeno que é um pouquinho difícil da gente ver, a gente já pensa que é uma fake news, que é um Photoshop, mas não, é um fenômeno real que ocorre por conta das algas, né, dos dinoflagelados. É esse efeito de bioluminescência, né, visível à noite em certas épocas do ano, quando o movimento das ondas faz esses organismos emitirem uma tênue luz, né, uma luz azul esverdeada, que é um fenômeno muito bonito de se ver. Diversas espécies de dinoflagelados são capazes de causar o chamado também maré vermelha. Isso também são fotos que vocês já podem ter visto em documentários, na internet, né? E o mar fica dessa forma, né? Muitas pessoas falam que são barro, que é outras coisas além de algas, mas são as algas. É um fenômeno em que a água do mar, né, ela se torna marrom avermelhada devido à multiplicação intensa de algas perto do litoral. As substâncias tóxicas liberadas por esses dinoflagelados, também conhecidos como pirrofitas, né? Esse pirros do grego, né? Significa fogo ou cor de fogo. Causam a morte de peixes e de outros animais marinhos também. E, eventualmente, pode intoxicar pessoas. Aqui a gente vai falar sobre o filo Euglenophyta, né? Os euglenoides. São seres unicelulares revestidos por uma película flexível sobre a qual há fibrilas, né, contráteis. E isso permite, né, que a célula se contraia rapidamente. São predominantemente de água doce e, em geral, apresentam dois flagelos. Um curto, que não chega a emergir da célula, e outro longo, né, que é empregado para locomoção. E aqui nessa esqueminha a gente pode ver em cada parte que eu vou falando. Aqui a gente fala sobre o flagelo. Certas espécies apresentam um ocelo, aqui a gente pode localizar o ocelo dela. É uma estrutura capaz de perceber os estímulos luminosos, né, perto da base do flagelo. Muitos euglenoides apresentam pigmentos fotossintetizantes e nutrição autotrófica, mas há espécies heterotróficas que fagocitam as suas presas, né? Aqui a gente tem os plastos. Os euglenoides da água doce têm uma bolsa membranosa, né, intracelular bem desenvolvida, que é o vacúolo contrátil. A gente pode localizar ele aqui, ó, pertinho do ocelo, ali perto da invaginação. Também é conhecido como vacúolo pulsátil. Ele é responsável pela eliminação periódica, né, do excesso de água que entra na célula por osmose. Então, aqui nessa esqueminha do euglenoide, a gente pode ver os plastos, a película, o núcleo, o vacúolo contrátil, a invaginação, o ocelo e também o flagelo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a reprodução e o ciclo de vida das algas. Bom, as algas unicelulares, elas se reproduzem, né, assexuadamente por divisão binária. Por sua vez, as algas multicelulares filamentosas podem se reproduzir por fragmentação, processo em que o talo ele simplesmente se parte, né, origina novos indivíduos. E diversas espécies se reproduzem por esporulação, em que se formam assexuadamente células reprodutivas denominadas esporos. Então, a divisão binária de um euglenoide e de uma diastomácea, né, eles fazem essa divisão binária, que é a reconstituição da parte menor da carapaça, né, de modo que uma das diastomáceas filhas sempre é ligeiramente menor que a outra. Aqui a gente tem o ciclo assexuado de uma alga verde, né, filamentosa, que forma células flageladas chamadas zoósporo. Bom, o processo sexuado de reprodução das algas envolve fusão de gametas haploides com formação de zigoto diploide. E em algas unicelulares, cada organismo, né, se comporta como um gameta. Dois indivíduos haploides sexualmente, né, maduros, eles se fundem e originam um zigoto diploide, que por meio gera 4 células haploides. Cada uma dessas células e um novo organismo que, na maturidade, pode reproduzir assexuadamente ou seguir o ciclo sexual. Bom, aqui a gente pode ver que a meiose ela está representada por R, né, que simboliza a redução cromossômica. E por ocorrer no zigoto, a meiose é denominada zigótica. Bom, no ciclo de vida de muitas algas multicelulares,
Gerações de indivíduos haploides, que é o N, e os diploides, que são os dois Ns, eles se alternam, que é o fenômeno denominado alternância de gerações. As algas verdes do gênero uva, uva é ULVA, por exemplo, né, apresentam dois tipos de talo de aparência muito semelhante, mas constituídas por células diploides ou por células haploides. Indivíduos de talos diploides, eles são chamados de esporófitos, e apresentam células que na maturidade passam eles passam pela meiose, né, e originam esporos haploides. E por isso fala que a meiose é espórica. Os esporos, eles se libertam do talo que os formou, né, e germinam, originando assim os talos haploides. Os indivíduos de talos haploides, denominados gametófitos, eles apresentam células que se multiplicam por mitose e, na maturidade, se diferenciam em gametas flagelados. Bom, estes se libertam, né, do gametófito e se fundem 2 a 2, produzindo os zigotos diploides. O desenvolvimento de zigoto, né, ele origina um novo talo diploide, que é o esporófito, que na maturidade vai repetir esse ciclo novamente. Bom, aqui a gente vai começar a falar sobre a importância econômica das algas, né, e como ela está incluída ali na nossa alimentação, como pode estar incluída em cosméticos, como pode estar incluída no geral no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Então, diversas espécies de alga, né, são comestíveis. As mais utilizadas como alimento, principalmente pelos povos orientais, né, são as algas pardas, as vermelhas e as verdes também. As algas vermelhas do gênero Porfira, né, depois de secas e prensadas, elas se transformam em folhas crocantes, empregadas no preparo de sushis e de outros pratos da culinária japonesa. Com certeza você já viram aquele bolinho de arroz, né, aquele sushizinho, e aquela alga enrolada ali é o nori, e outras algas também que são utilizadas nessa culinária japonesa. Então, do ponto de vista nutricional, né, as algas são ricas em vitaminas e minerais essenciais. Certas algas vermelhas são fontes de polissacarídeos economicamente importantes, como as carrageninas e o agar. As carrageninas são amplamente utilizadas como estabilizantes e clarificantes pela indústria alimentícia, né? Essas carrageninas são extratos feitos das algas vermelhas marinhas que servem como emulsificante. Mas onde ela está presente, né? Principalmente em produtos veganos, como os leites vegetais, para substituir a gelatina de origem animal, né? Está presente em sorvetes, cremes de leite e outros produtos industrializados. Eu falo principalmente de produtos veganos, mas não apenas neles, em vários produtos. A carragena, ela é um ingrediente multifuncional e se comporta diferentemente, né, na água e no leite. Na água, ela apresenta tipicamente como hidrocoloide, com propriedades espessantes e gelificantes. Já no leite, tem ainda a propriedade de reagir, né, com as proteínas e fornecer funções estabilizantes. Então, aqui a gente pode ver, né, como ela está aqui empregada, ela e o agar pode estar empregado em produtos lácteos, doces e confeitarias, produtos carnes, então em achocolatados, queijos, leite de coco, sobremesas tipo gelatina, geleias, balas de goma, presuntos, hambúrgueres, patês. Aqui em bebidas como a cerveja, como o vinho, como suco de fruta em pó, na panificação, né, na cobertura açucarada, em recheios de torta, em coberturas de bolo. Molhos e sopas, né, industrializados, como os molhos de salada em pó, ou sopas em pó, mostarda, molho branco e outros tipos de molho. E aqui também na pasta de dente, no odorizador de ar, na comida para animais, nos cosméticos, nas tintas, cápsulas veganas também. E o agar, né, além de ser empregado como um espessante de alimentos, é utilizado em laboratórios de pesquisa, na preparação de meios de cultura para organismo, como a gente está vendo aqui na imagem, né? As algas pardas, elas apresentam em suas paredes celulares o alginato, que são substâncias empregadas pelas indústrias farmacêuticas, têxteis e de cosméticos, assim como na fabricação de sorvetes, achocolatados também, cerveja, creme dental, e isso ilustra, né, a versatilidade das substâncias produzidas pelas algas.
Aqui a gente tem as outras aplicações também, a prótese dentária, moldagem de materiais, cromatografia, entre outras. Ver como as algas estão incluídas sim no nosso dia a dia, né? Seja no rodízio japonês ali que a gente vai comer, seja na hora de escovar os dentes, seja na hora de comprar o alimento para o nosso animalzinho, na hora de tomar um remédio, um remédio que tem essas cápsulas, pode ser algas que a gente vai comer um doce, colocar um molho, entre outras formas de que ela está incluída economicamente no nosso dia a dia. Bom, essas aqui são as referências utilizadas. Utilizei o Só Biologia, o Agargel, que faz vários produtos, né, com agar e com a carragina. E também a Biologia Moderna de Amabis e Marto. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe o seu like aí e compartilha também. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo. Muito obrigada.